que você precisa colocar de amenidades na sua casa para ter sucesso no Airbnb? Quando eu falo isso, eu já penso de cara assim, então, o que é sucesso no Airbnb? É um calendário cheio? É ter diária mais cara? Só isso basta? Só isso é suficiente? Calendário cheio? A gente vai começar a responder isso pensando em como que a gente coloca dinheiro no bolso. Né? Quem coloca o dinheiro no nosso bolso? É o hóspede, obviamente. E, assim, uma premissa básica aí para qualquer negócio, né, é que negócios existem para resolver problemas. Se a gente não resolve o problema, não existe negócio. Então, como é que a escolha das amenidades nos ajuda a resolver o problema do hóspede? Para que a gente possa colocar mais dinheiro no bolso, para que o hóspede coloque mais dinheiro na nossa conta, porque é ele que vai lá e paga pelo serviço, né, que a gente vai oferecer para ele ali quando a gente anuncia no Airbnb. Então, vamos entender um pouquinho mais o hóspede. Os hóspedes, eles têm objetivos específicos ao reservar um Airbnb. Pensa na última vez que você fez uma viagem. Qual foi o seu objetivo? A minha última viagem foi uma viagem para Brasília, em fevereiro, e o que eu precisava? Né? Eu estava indo para lá para um evento, que eu basicamente cheguei num sábado de manhã, meu voo chegou em Brasília às 8 da manhã, e eu entrei no evento às 9 da manhã, fiquei até às 21 horas naquele evento. Às 21 horas eu fui para o Airbnb ali, para a acomodação. Dormi no dia seguinte, às 9 da manhã eu estava no evento, no domingo. Fiquei até às 8 da noite. Peguei o voo de volta para Florianópolis. Então, assim, bate e volta, total. O que eu precisava naquela acomodação para aquele meu objetivo de viagem? Eu precisava de facilidade de chegar e sair ali na acomodação onde eu ia me hospedar, né? Não queria ter dificuldade de fazer check-in, check-out, restrição de horário. Eu precisava de um chuveiro bom, de uma cama boa, né? Um certo conforto térmico, silêncio à noite, para poder descansar bem para o evento que ia continuar no dia seguinte. Imagina, eu saí de Floripa. Eu acordei às 4h30 da manhã para estar no aeroporto, peguei o voo às 5h30, cheguei em Brasília, fiquei o dia inteiro no evento. Quando eu cheguei na acomodação, eu só queria descansar, porque no dia seguinte eu ia ter mais 12 horas ali de evento. Né? Então, esse era o meu objetivo, né, de viagem ali. Então, pessoal, o que acontece? O objetivo de viagem, ele define as atividades que o hóspede vai ter ali dentro da acomodação. Né? O meu objetivo de viagem definiu o que eu ia precisar dentro daquele apartamento e o que eu ia fazer dentro daquele apartamento. Então, assim, certas atividades de hóspedes, elas requerem certas amenidades. Né? E aí que vem a importância da gente ter as amenidades certas. Um dado aqui do Airbnb que eu levantei, de uma matéria que eu puxei ali na comunidade do Airbnb, é que 97% dos viajantes afirmam que as amenidades impactam na experiência de viagem. Então, o hóspede tem essa consciência de que eu vou encontrar ali dentro da propriedade tem um impacto na minha experiência. Né? E aí, o que eu fiz? Eu organizei aqui para facilitar um pouco esse entendimento de objetivos de viagem e tudo mais. Eu organizei aqui quais são os 8 perfis de hóspedes mais comuns hoje no Brasil. E organizei também ali algumas ideias de amenidades que são importantes para cada perfil. Assim a gente consegue botar mais, dar nome aos bois aqui, a gente entender um pouco melhor aqui do que seriam esses objetivos e como é que eles impactam em como que eu vou preparar a minha acomodação. Então, compartilhando aqui a tela, vamos passar aqui por esses perfis quais são. Então, eu tenho aqui, perfil 1 é o viajante ao trabalho. É basicamente a história que eu contei para vocês da minha última viagem. Né? Então, é a pessoa que está indo ali ou para trabalho remoto, ou para algum compromisso profissional específico. Né? Depois a gente tem o perfil casal e viagem romântica, né? Que é já um outro tipo de viagem, mais de relaxamento, de momentos memoráveis a dois, esse tipo de coisa.
Depois eu tenho perfil 3, que são turistas urbanos, né? Então, o pessoal que vai fazer turismo num ambiente mais de cidade, que quer explorar a cidade, quer comer bem, vivenciar aquela cultura local, às vezes sair à noite, né, ir a um teatro, esse tipo de coisa. Outro perfil aqui que é comum é estudantes e concursandos. Então, alguém que está indo para um local para fazer uma prova, fazer um concurso, um vestibular, um curso temporário. Aqui em Florianópolis, a gente tem um que é bem comum, que existe aqui, a Escola da Polícia Rodoviária Federal, e que muita gente vem para cá e faz o curso. É um curso de 3 ou 4 meses, se eu não me engano, e o pessoal vem para fazer o curso e fica ali, até ficar ali perto, né? Depois eu tenho aqui famílias com crianças pequenas, que é um outro tipo de viagem, né? Quem tem criança, minha filha já está mais velha agora, já está chegando aos 15 anos, mas quando a gente saía, ela era menor, a gente sabe, né, que criança tem toda uma dinâmica diferente que precisa acontecer ali, a gente precisa ter praticidade para cuidar dos pequenos, né, tem que ter ali algum tipo de lazer, né, dentro da acomodação, que é importante, algumas questões de segurança, né. Depois eu tenho outro perfil aqui que está cada vez mais comum, que é donos de pets, né. Então, muita gente hoje viaja com pet, e quer aproveitar a viagem sem deixar o pet para trás em casa, né? Então, o que ele precisa ali de ter de amenidades dentro da acomodação para atender melhor essas pessoas, né? Outro perfil aqui comum é os aventureiros, é o ecoturismo. Pessoal que viaja para explorar a natureza, para fazer algum esporte ao ar livre, né? Corrida, surf, trilha, né? Todas essas atividades. E aí também a gente vai entrar aqui em algumas amenidades que são importantes para esse perfil de hóspede, né? A gente tem ali, poxa, uma área para lavar e secar roupa, por exemplo, né? Interessante, né? Uma boa ducha, informações, né, sobre trilhas. Depois eu tenho aqui os viajantes de longa duração, ou nômades digitais, que é um perfil que está ficando cada vez mais comum, principalmente da pandemia para cá, né? E não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil tem, inclusive, um visto específico para estrangeiros que queiram vir se hospedar, trabalhar no Brasil como nômades digitais. Existe uma modalidade de visto específica para esse público hoje. Então, já são outras amenidades, tá? Então, assim, estou passando aqui esses exemplos, principalmente porque quando a gente pensa em hóspedes, a gente frequentemente pensa assim no turista tradicional ali, que vem para o verão, alta temporada e tal, mas existem vários outros perfis, que podem vir em épocas diferentes, para lugares diferentes, né? Então, a gente ter esse entendimento é o primeiro passo, tá? A entender as atividades, e aí a gente começar a fazer um match dessas atividades com os tipos de amenidades que o hóspede vai precisar, né? E, obviamente, que sim, eu acredito que deve fazer sentido que quando os hóspedes encontram o que eles precisam para aquele objetivo de viagem deles, eles vão ter uma experiência mais interessante, uma experiência mais agradável, eles vão ficar mais satisfeitos, né? Então, esses hóspedes satisfeitos, o que acontece no final? Eles deixam as avaliações, 5 estrelas, no Airbnb, a nota 10 no Booking. Eles vão nos ajudando a construir um histórico de excelentes avaliações, e essas avaliações, elas influenciam diretamente na decisão de reserva dos futuros hóspedes. E dentro do Airbnb, existe o que a gente chama de um funil de venda, no Airbnb, no Booking, em todas essas plataformas. O que é um funil de venda? É um caminho ali que as pessoas que chegam, ali os hóspedes que chegam naquela plataforma, vão seguir até chegar lá no final da reserva. Vamos concordar que, num determinado dia, a gente pode ter ali, às vezes, milhares de pessoas acessando o seu perfil, o seu anúncio. E é claro que não são todas essas milhares de pessoas que vão fazer reservas. Até seria bom se fizessem, mas não é o caso, né? Então,
como é que funciona esse funil? Eu vou ter uma primeira etapa do processo ali de decisão do hóspede, que é ele chegar na página do Airbnb e fazer uma pesquisa inicial. E ele vai receber uma lista de propriedades e que a gente espera que, ao longo do tempo, com bons comentários, com velocidade de resposta, com uma série aqui de outras ações, que a gente até vai cobrir em lives futuras, e o nosso anúncio ele apareça um pouco mais ali em evidência dentro daquela pesquisa. Essa é a primeira etapa do processo de venda. O que mais influencia para que a pessoa passe para a próxima etapa, que seria clicar no seu anúncio? Vai ser a foto, a descrição e a localização. Quando a pessoa clica no anúncio, ela vai entrar para a próxima etapa do processo de decisão. Ela vai entrar no anúncio, vai olhar mais detalhadamente as suas fotos, vai entender melhor quais são as amenidades que tem na sua propriedade, se elas estão de acordo com o que aquele hóspede está procurando, e vai olhar principalmente o histórico de comentários. Nessa etapa aqui, o principal fator de decisão é o histórico de comentários. Então, a gente conseguir entregar essa experiência diferenciada é o que vai gerar o principal fator de decisão para o hóspede que está pensando em fazer uma reserva na hora que ele chega ali dentro do seu anúncio. Eu sei que isso é até, assim, aparentemente óbvio, mas quando a gente entende como é que é o processo de venda, a gente começa a entender o que influencia mais em cada etapa e o impacto que existe em a gente, às vezes, ter um comentário negativo que, às vezes, pode vir de coisas muito simples e fáceis de resolver e relativamente baratas. E, às vezes, a diferença de tu ir por um 4 estrelas para um 5 estrelas são pequenos diferenciais dentro da propriedade que fazem toda a diferença. Então, né, como eu citei ali, poxa, se eu tenho uma casa de 3 quartos, dentro de uma região ali de praia, que normalmente eu vou receber mais famílias, eu ter ali uma certa atenção para que eu possa acomodar melhor crianças, pode fazer toda a diferença entre a pessoa deixar um comentário 4 estrelas ou um comentário 5 estrelas. Né? Então, essas amenidades, elas são muito importantes. Algumas são quase que comuns a praticamente todo tipo de propriedade, e outras são um pouco mais específicas, como eu falei, de acordo com o objetivo de viagem de cada hóspede. Então, assim, o que seriam amenidades que eu vejo que são hoje quase que obrigatórias, assim, dentro do Airbnb, e isso em cima da experiência que a gente teve ao longo dos anos, que a gente foi percebendo, inclusive algumas amenidades que no começo eu nem tinha, e no começo eu estou falando aqui lá em 2014, 2015, cerca de 10 anos atrás, e que hoje as pessoas muitas vezes nem perguntam se tem aquela amenidade, porque elas já esperam que vai ter. Então, por exemplo, uma boa internet de alta velocidade é algo que, assim, já é esperado. Muitas vezes as pessoas nem perguntam se tem, elas já esperam que vai ter. Né? Eu lembro que quando eu comecei, o apartamento que eu cuidava, ele não tinha, eu deixava um 3G lá para o hóspede, na época era 3G, não era nem 4G. Tinha um cartãozinho, tinha tipo um mini modemzinho, assim, 3G, que dava para deixar dentro do apartamento. E na época, quando o pessoal chegava no apartamento, eu sempre, não, eu gosto de fazer aquele mini tour, assim, mostrar como é que é o apartamento e tal. Eu mostrava, né, tipo, poxa, tá aqui o quarto, tá aqui como funciona aqui as coisas na cozinha, tá aqui como é que entra e sai do condomínio e tal. E normalmente uma das primeiras coisas que as pessoas queriam olhar era o quarto, assim, como é que é a cama, tal, tem roupa de cama, não tem, tal, aquela coisa. E teve um momento que eu comecei a perceber que era até engraçado, assim, a pessoa entrava no apartamento, a primeira coisa que ela queria saber era a senha do Wi-Fi. Ela nem queria saber onde estava a cama ainda, ela só queria saber qual era a senha do Wi-Fi, era a primeira pergunta. Né? E aí, com o passar do tempo, a gente começou a perceber que ali nas conversas pré-reserva,
Antes as pessoas perguntavam se tinha internet, se não tinha, depois elas começaram a perguntar se era internet de alta velocidade ou se não era, e hoje elas já praticamente nem perguntam mais sobre internet, porque elas já esperam que vai ter, né? Então, isso é um exemplo, assim, às vezes, de como algumas dessas amenidades foram meio que evoluindo ao longo do tempo, e como a gente tem que estar preparado para esse tipo de realidade, porque o que acontece, quanto mais a gente ganha concorrentes dentro do Airbnb, quanto mais gente está anunciando ali dentro, os diferenciais que a gente precisa colocar para se destacar, eles vão mudando. Então, Wi-Fi, eu já falei, é um que hoje tem que ter e tem que ser bom. Roupa de cama e roupa de banho, assim, eu sei que tem lugares que não colocam ainda, tal, mas é uma questão, assim, que praticamente hoje todo mundo já espera que vai ter, é o mais comum. Até em lives anteriores me perguntaram aqui sobre máquina de lavar roupa, por exemplo. Eu diria que na maioria dos perfis é importante de ter, tá? Precisa de uma secadora? Depende do clima, da região, mas hoje em dia, né, tem tanta lava-seca aí, essas lava-secas de menor capacidade, assim, que até gastam menos água, inclusive, que são, assim, né, não há uma grande diferença de preço comparado com uma lavadora normal, mas já é uma amenidade que muita gente espera que vai ter. Secador de cabelo, ferro de passar roupa, micro-ondas, tudo isso já é, assim, praticamente esperado. O secador de cabelo é um, e o que que acontece? Tem várias regiões do Brasil, né, que, assim, dependendo de onde a gente vai, a voltagem é diferente, né? Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, é 220, e é bem comum, assim, às vezes as pessoas até trazerem o secador de cabelo, e chega aqui e não tem como usar, tem que conseguir um transformador e tal, então a gente já coloca nos apartamentos, nas casas, porque é uma coisa que, imagina que, assim, quase todo hotel tem, né? Então, já é uma commodity, né? É, obviamente que, assim, utensílios básicos de cozinha tem que ter, né? Aí, ar-condicionado, por exemplo. É possível fazer sem colocar o ar-condicionado, até porque o ar-condicionado, né, vai aumentar meu gasto de energia e tudo mais. Dá para fazer? Dá para fazer. Agora, vai fazer diferença eu ter um ar-condicionado? Certamente, tá? O último estudo que eu fiz aqui nas nossas acomodações, a gente chegou a um número entre 20 a 25% mais faturamento para propriedades que tinham ar-condicionado versus as que não tinham, tá? Então, assim, 20 a 25% mais faturamento é muito considerável, né? Imagina uma propriedade que vai aí de 60 mil de faturamento no ano para 75 mil, né? Então, é relevante e certamente justifica um eventual custo a mais de energia que tu vai ter, né? Então, é bem interessante. E na questão da energia, até já deixo uma dica a mais aqui, dica bônus. Hoje em dia existem várias formas de controlar melhor o gasto de energia, né, para ar-condicionado, por exemplo. Tem automações que dá para usar, que é uma solução um pouco mais avançada, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, mas tem automações que dá para botar na casa, né, tem que dá para ligar, desligar o aparelho à distância. Tem, em alguns estados, a possibilidade também de entrar em parceria com empresas que vendem energia energia fotovoltaica, né, por assinatura, também reduz bastante, em 20, 25% a conta de energia, né? Então, se der uma pesquisada nesse modelo aí, vocês vão achar, e é bem tranquilo de fazer, né? Então, mas ar-condicionado é uma amenidade, assim, que a gente sabe que faz muita diferença, tá? E, às vezes, a gente tem proprietários
que trazem essa preocupação da energia, e daí falam, não, mas aqui em casa eu acho que eu não vou colocar, porque aqui é muito bem arejado, até no verão é super fresco aqui, porque, né, vem um ventinho aqui bom do sul, aqui, e a casa é muito agradável, e realmente, ela pode até ser, mas o que eu sempre comento é o seguinte, imagina que eu estou aqui em Florianópolis, e eu vou fazer uma reserva de um apartamento lá em Campo Grande, e no anúncio está dizendo que a casa é super arejada, porque está perto do lago, e vem, bate uma brisa muito fresca, isso e aquilo. Só que eu estou a milhares de quilômetros de distância aqui, como é que eu vou saber? Qual é a referência de quente, frio, minha comparada com o daquele proprietário? Né? Então, e assim, cada um tem uma forma de sentir o que é calor, o que não é calor. Então, são amenidades que a gente sabe que já na pesquisa, muitas vezes as pessoas filtram, né? E elas fazem questão. Então, esses que são de investimento um pouco maior que eu estou citando, como é o caso da máquina de lavar roupa, o ar-condicionado, eles fazem mais diferença porque lá naquele funil de vendas que eu estava falando da plataforma, muitas vezes a sua propriedade já vai ser eliminada na busca. A pessoa vai selecionar lá que ela quer só propriedades com ar-condicionado, e a sua nem vai aparecer na busca. Então, a gente não tem nem a oportunidade de mostrar o anúncio para aquela pessoa, porque ela já te filtrou fora lá no começo da procura, né? Então, eu bati aqui em alguns dos pontos que são bem relevantes. Esses são investimentos mais altos, os de investimento mais baixo, que eu falei, são esses pequenos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, assim como secador de cabelo, ferro de passar roupa, uma cafeteira elétrica, liquidificador, são coisas aí que, por menos de, né, em torno de R$ 100 você compra e que fazem a diferença, tá? Dito isso, lembrar sempre de objetivo de viagem, por quê? Porque também a gente quer que as nossas amenidades, elas sejam funcionais. O que é isso? A gente quer investir em amenidades que sejam alinhadas com os objetivos dos hóspedes para aumentar a rentabilidade. Eu já falei outras vezes aqui que a rentabilidade não é só o faturamento, tem que ter o outro lado também, que é o lado do custo. A gente tem que controlar custo. Então, assim, essas amenidades, que a gente chama de amenidades funcionais, é um conjunto de amenidades certas para o objetivo principal de viagem da maioria dos hóspedes que vão reservar a sua acomodação. Então, a gente entende, e aí vai juntar com outras lives, com outros conteúdos que eu já publiquei aqui no canal. Dá uma olhada na nossa live de localização, dá uma olhada na nossa live de estética magnética. A gente sempre volta nesse ponto do objetivo de viagem do hóspede, como é que a gente alinha isso tudo, né, para que a gente dê um tiro mais certeiro, para a gente não fique gastando à toa. Também o objetivo aqui não é botar tudo que a gente possa imaginar dentro da propriedade e ficar gastando à toa. Isso não é eficiente, não é funcional e reduz o nosso lucro. Então, por isso que a gente tem que entender. Quem vai vir para a minha propriedade vai vir com qual objetivo, o que é mais importante para esse hóspede, e a gente vai focar nisso, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Qual é o processo, tá? Eu tenho aqui uma metodologia, eu digo que é o método em vista. Método em vista. Então, assim, vamos lá. Primeiro, a gente vai investigar os perfis de hóspedes mais comuns para a sua região, para a sua localização, ali onde está a sua propriedade, né, e vai fazer esse alinhamento sempre da localização com o tipo de propriedade. Vê lá a minha live sobre localização que eu explico melhor como funciona isso. Então, investigar esse perfil de hóspedes. Depois, a gente vai tentar ali vivenciar a experiência desse hóspede. Eu vou me colocar no lugar desse hóspede, talvez eu mesmo vou me propor
a fazer ali um fim de semana ali, eu vou ser o viajante no meu próprio imóvel, pensando no objetivo daquele hóspede, para descobrir quais amenidades são importantes, né, para que ele tenha uma estadia perfeita com aquele objetivo de viagem. Então, eu mesmo vou me colocar no lugar daquele hóspede e vou vivenciar aquela experiência. Depois, eu vou selecionar quais amenidades eu já ofereço, eu já tenho ali dentro, e quais podem ser adicionadas com baixo investimento para complementar aquela vivência que eu tive ali, que eu mesmo experimentei, pensando com a cabeça, tentando pensar com a cabeça do hóspede. Aí eu vou pegar e vou transmitir na descrição, nas fotos do meu anúncio, as facilidades que essas amenidades vão trazer para os hóspedes no dia a dia, ou seja, eu vou vender o que eu já tenho. E aí depois vai vir aqui a última etapa do método, que é atualizar as suas amenidades de acordo com os feedbacks, com as conversas que você vai ativamente ter com os hóspedes, para entender por que eles vêm para a sua acomodação, o que eu posso colocar ali dentro que facilitaria a vida deles, e aí eu vou complementando, vou ajustando ao longo do tempo. Então, assim, isso é diferente, qual um erro que eu vejo, assim, com bastante frequência, tá? Um erro que eu vejo com bastante frequência é o proprietário... Tem dois erros, na verdade. O primeiro deles é a gente... vou botar tudo que eu posso imaginar lá dentro. Eu já citei aqui anteriormente, né? Pô, vou fazer um negócio com o máximo conforto, eu vou botar tudo que eu posso imaginar que qualquer hóspede pode precisar aqui dentro. Sem fazer essa análise antes do perfil de quem vai ficar lá dentro daquela acomodação. Então, assim, pô, começa a botar um monte de coisa para criança num lugar que é no lado de um centro de convenções, que normalmente vai atrair um monte de gente que está vindo para lá para ir para evento, não faz tanto sentido. Né? Estou dando um exemplo mais extremo aqui, mas essa é a lógica. Então, esse é um erro, porque tu vai gastar um monte à toa com coisas que talvez não sejam tão necessárias. E o segundo erro é o contrário. Assim, não, eu vou fazer uma coisa bem simples, e aí, à medida que as pessoas forem deixando os comentários ou vendo o que eles colocam, e vou montar tudo ao longo do tempo. Também não faz sentido. Por quê? Já dei a dica antes. Porque, às vezes, uma amenidade que falta ali já vai tirar vocês do funil de venda dentro da plataforma antes mesmo do hóspede ver o seu anúncio, porque eu não botei uma coisa ali que era importante, a pessoa na pesquisa já não te acha. Ou ela vem, sente que o lugar não tem o conforto, a praticidade, a facilidade que ela esperava, e vai botar no comentário, mas às vezes vai começar a botar comentários ali de 4 estrelas, de 3 estrelas, que já fazem muita diferença hoje no Airbnb, tá, pessoal? Porque, assim, como eu falei, a concorrência hoje ela é muito maior. Então, eu tenho uma nota 4,5 para uma nota 4,6, para uma nota 4,7 na média, faz diferença, tá? Tanto na busca, quanto depois, na hora do hóspede decidir se ele vai ficar ali com a gente ou não. Então, o ideal é esse método que eu passei aqui, é investigar qual o perfil de hóspede que vai ser mais comum ali na região, de acordo com as atratividades que tem em volta, vivenciar essa experiência do hóspede por mim mesmo, tentar descobrir ali o que é o mais necessário para aquele objetivo de viagem, selecionar quais dessas amenidades que eu já ofereço e quais que eu preciso adicionar, para deixar ali num padrão bacana para quem está indo, transmitir isso na descrição e nas fotos do anúncio, e, finalmente, atualizar essas amenidades ativamente se comunicando com o hóspede, não no final da reserva, durante ou até antes da reserva. Então, essa comunicação é legal de fazer até no momento que a pessoa fecha a reserva, ela vai chegar daqui a uma semana, 2 semanas, um mês,
Já pergunta. Poxa, obrigado pela sua reserva, estou bem feliz aqui, estou contente em te receber. Só para poder preparar melhor o ambiente aqui, podia contar um pouquinho melhor sobre a tua viagem, né, o que está te trazendo aqui à minha cidade, para ver se tem alguma coisa a mais que eu possa preparar na casa para ti. Fazer essa pesquisa. Essa pesquisa de mercado, é entender o meu cliente, entender o que o cliente precisa, e ir se antecipando a essas necessidades de uma forma inteligente, de uma forma eficiente, para eu poder investir no que eu de fato preciso, e não gastar dinheiro à toa. Tá? Então, é sempre importante a gente lembrar, né, que o conforto ele é percebido no detalhe. Isso é que faz diferença. O que faz um hotel ser 5 estrelas, em vez de ser 4 estrelas, em vez de ser 3 estrelas? Todos eles têm cama, todos eles têm chuveiro, quase todos têm piscina, spa, recepção, serviço de quarto, mas são os detalhes, é a forma como isso é entregue. Então, são esses detalhes que fazem diferença. E as amenidades certas, elas certamente vão tornar a sua casa inesquecível, vão gerar reviews excepcionais, e esses comentários vão levar mais reservas e valores mais altos no longo prazo. Então, para ajudar nesse processo, eu vou deixar nos comentários, no nosso vídeo aqui no YouTube, o link para uma checklist completa de desses perfis de hóspedes mais comuns no Brasil que eu apresentei, e ali vai estar incluso também as amenidades, ideias de amenidades super atrativas para cada perfil, para começar a guiar esse processo um pouco melhor para você que está aqui vendo esse conteúdo. E, né, já que a gente está aqui também falando do canal, lembra de seguir o canal do Anfitrião de Aluguel no YouTube, clica no sininho ali para receber um aviso quando a gente publicar novos vídeos como esse. Então, valeu! E até a próxima estadia, até o nosso próximo vídeo.